Notre-Dame de Paris. Bom, todo mundo conhece essa imagem, né? É um ícone mundial, um símbolo da arquitetura gótica. E por séculos a beleza dela inspirou a admiração. Mas o que pouca gente sabe é que existe um mistério escondido bem ali na sua estrutura. A sua característica mais famosa foi um ato de pura genialidade ou, na verdade, um grande acidente? Olhando para essa imagem, a gente vê a obra-prima em toda a sua glória. Vemos as abóbadas que parecem querer tocar o céu, as paredes que se abrem para vitrais imensos e, claro, aquela estrutura externa que a torna tão única, tão reconhecível, os arcobotantes. E são justamente eles que estão no centro de um debate que, olha, já dura séculos. A pergunta que não quer calar é essa: será que esses arcos de pedra que parecem voar em volta da catedral fizeram parte de um plano brilhante desde o primeiro dia? Ou será que eles foram uma gambiarra de luxo, uma correção desesperada adicionada décadas depois para impedir que tudo viesse abaixo? Ok, então vamos mergulhar de cabeça nisso. Por mais de um século, arquitetos, historiadores, todo mundo debate se os arcobotantes faziam parte do projeto original de Notre-Dame. Daí surgiram duas teorias completamente opostas. E a resposta, no fim das contas, muda tudo sobre como a gente entende esse monumento. Primeiro, rapidinho, só para a gente alinhar o vocabulário. O que é exatamente um arcobotante, o nosso protagonista aqui? Bom, de forma bem simples, é um suporte externo. Ele pega toda a força que as abóbadas altas empurram para fora, nas paredes, e joga essa força para o chão, usando pilares bem robustos. Esse diagrama aqui ilustra a ideia perfeitamente. Pensa assim, o arco-botante funciona como um dedo de pedra, sabe? Empurrando a parede para dentro, lutando contra o peso gigantesco do teto que está empurrando ela para fora. É uma solução super elegante que permitiu que as paredes ficassem mais finas e cheias de janelas. Vamos lá para a primeira grande teoria. Quem defendia essa ideia era ninguém menos que Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc, o arquiteto famosíssimo do século XIX que restaurou Notre-Dame. E para ele, a história era uma de pura e absoluta genialidade. O Viollet-le-Duc enxergava a arquitetura gótica como uma evolução lógica, quase científica. Ele resumiu em 4 passos. Começa com a Basílica Romana, bem simples, depois evolui para as paredes grossas do estilo românico, até chegar no alto gótico, onde a estrutura de suporte é toda jogada para fora, criando um verdadeiro esqueleto de pedra que libera as paredes. E olha que legal, esses aqui são os desenhos do próprio Viollet-le-Duc. O que é fascinante é como ele via essa transição. Para ele, Notre-Dame foi o exato momento em que a arquitetura deu um pulo. Ela saltou do esquema C, o gótico inicial, direto para o esquema D, o gótico pleno. Foi uma revolução, não uma evolução lentinha. Essa citação dele aqui resume tudo, né? Viollet-le-Duc acreditava que os construtores de Notre-Dame eram inovadores radicais. Eram caras que simplesmente repensaram tudo e deram um salto super ousado em direção ao futuro da arquitetura. Mas, como em toda boa história, tem um outro lado. Já no século XX, surgiu uma corrente de pensamento totalmente oposta. E essa nova teoria pintava um quadro bem diferente. Um quadro que sugeria que o projeto original de Notre-Dame era, na verdade, bem conservador e até meio falho. Então, o debate se resume a isso. De um lado, a gente tem a equipe Revolução, que acredita que foi genialidade pura desde o começo. Do outro, a equipe Remendo, que defende que os arcobotantes foram um conserto de emergência adicionado depois para salvar um erro de projeto. E as duas visões são, nossa, drasticamente diferentes. À esquerda, a gente tem a reconstrução do Viollet-le-Duc, um sistema super elegante de um arco só que leva o peso direto para os suportes de fora. Já à direita, a teoria do remendo, um sistema meio desajeitado de 2 níveis que, na verdade, jogaria o peso nos pilares mais fracos lá dentro. E aí, como é que a gente resolve esse mistério de 150 anos? As teorias são ótimas, mas para achar a verdade, a gente precisa olhar para as provas físicas. Vamos ter que virar meio arqueólogos e decodificar o que as próprias pedras de Notre-Dame têm para nos contar. A primeira pista está lá embaixo, na base. Análises arqueológicas da alvenaria na base desses pilares externos gigantes mostram que as fileiras de pedras são contínuas, sem nenhuma quebra. E o que isso prova? Que esses suportes enormes já estavam lá desde a construção original do século XII, não foram adicionados depois. Ponto para a equipe Revolução. A segunda pista vem desse modelo de gesso, que foi feito antes da grande restauração do século XIX.
Ele é importantíssimo porque mostra arcobotantes com design bem antigo, de topo reto, que sobreviveram lá do período original da construção. Isso confirma que já existiam arcobotantes muito antes do tal concerto. E a pista final, gente, talvez seja a mais forte de todas. Pensa comigo, se o coro tivesse sido construído sem arcobotantes, como a equipe remendo dizia, ele precisaria de suportes internos gigantes para não cair. E depois teriam que ter arrancado tudo isso. Acontece que a alvenaria das paredes de cima está intacta, não tem sinal de nenhuma cirurgia arquitetônica ali. A conclusão é inevitável, os arcobotantes eram essenciais desde o início. Bom, com todas as pistas na mesa, chegou a hora de juntar as peças desse quebra-cabeça. Depois de décadas e décadas de debate, as evidências arqueológicas finalmente nos dão uma resposta para aquela pergunta lá do começo. No fim das contas, o veredito é bem claro. As evidências mostram que os suportes gigantescos lá fora foram planejados desde o começo. Os construtores anteciparam a necessidade dos arcobotantes, e as versões mais antigas desses arcos realmente existiram. O projeto de Notre Dame não foi um erro, foi uma inovação radical. O Viollet-le-Duc estava em grande parte certo. O ponto crucial aqui é o seguinte: Notre Dame não foi um passo tímido, foi um salto de confiança. Essa investigação muda a nossa forma de ver um monumento mundial, celebrando-o como um ato de premeditação incrível e ousada. Uma estrutura que, como disse um historiador, surgiu totalmente desenvolvida em cena. E por isso, quando a gente olha para esses arcos de pedra hoje, não vemos mais um acidente feliz ou um concerto de última hora. A gente vê a prova de uma genialidade planejada, um golpe de mestre, pensado, deliberado, que acabou definindo a arquitetura por séculos. Isso tudo deixa a gente com uma última reflexão. A história de Notre Dame nos faz pensar. Quantas das grandes invenções da humanidade não foram um processo lento, gradual? Mas sim, assim como essa catedral, saltos radicais e cheios de confiança em direção ao desconhecido?